Olá, queridos, sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça para Cima, onde podemos conversar sobre temas interessantes, temas que nos informam, orientam e que são capazes, sim, de edificar a nossa vida, buscando que nós possamos ter cada dia um dia melhor, uma vida melhor, que nós possamos ter qualidade de vida. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm participado conosco, mandando, inclusive, sugestões de temas para a gente poder debater aqui no Cabeça para Cima. Quero agradecer a todos os incentivos, as mensagens de carinho e de bênçãos recebidas através não só do Cabeça para Cima, mas de toda a programação da Boas Novas. Eu quero que você tenha absoluta certeza de que a nossa missão, Rede Boas Novas de Televisão, é abençoar a sua vida, é levar o amor de Jesus até você, mesmo quando a gente fala de temas que não têm a ver diretamente com a Bíblia. Não importa, nós somos seres integrais, nós estamos aqui no mundo e devemos estar conectados com o que acontece nele, até para termos discernimento de fazermos as nossas escolhas, né? Então, muitíssimo obrigada a você que nos acompanha, você que tem reafirmado que tem sido abençoado pela nossa programação. Que o Senhor continue com a boa mão sobre você, te levando graça, bênção e misericórdia. Obrigado especial a você que, de uma maneira muito, muito especial, também abençoa a Boas Novas, orando por nós, contribuindo financeiramente para que nós possamos estar cumprindo a nossa missão e entregando para você diariamente 24 horas de uma programação diferenciada e abençoadora. Que o Senhor possa retribuir o teu gesto, porque Ele conhece o teu coração e Ele sabe a motivação que você tem ao se tornar um semeador de boas novas, porque Ele sabe que ao fazer isso você está cumprindo o ídolo de Jesus. Que Ele te retribua, abençoe e guarde a cada dia da tua vida. E você que ainda não é um semeador, está esperando o quê? Por que você ainda não é um semeador? Se você tem sido abençoado, abençoa outras pessoas também. Melhor parte é isso, é a gente poder abençoar outras vidas. Você pode se tornar um semeador ligando para o 2112-6300 ou então entrando no nosso site, www.boasnovas.tv. É rápido e fácil e você pode também fazer diferença nesse grande Brasil. Que Deus possa tocar o teu coração e você possa entender que você faz diferença sim e que nós precisamos de você. E aí, você vai aí pegar o telefone, ligar para o 2112-6300 ou entrar no nosso site e você vai poder dizer, eu também faço parte dessa história, eu também sou Boas Novas, porque eu e você, não esquece, somos um. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema absolutamente atual. Nós vimos recentemente nas manifestações de rua a presença constante de um cartaz que dizia o Brasil acordou. Manifestações que acontecem a cada dia e que têm levado milhões de brasileiros às ruas para protestar e se manifestar em prol de um Brasil melhor. Uma pergunta que cabe a gente fazer nesse momento é: será que essas manifestações, esses protestos, eles realmente serão capazes de mudar os rumos do Brasil? É possível fazer diferença através de manifestações? Como o Brasil, ele é capaz de seguir novos rumos? Nós convidamos especialistas para ajudar na reflexão dessa questão no programa de hoje. Novos rumos do Brasil é o nosso tema. Começamos com o nosso informativo e nos reencontramos já já. O Brasil acordou. Assim estava escrito em cartazes das manifestações que abalaram a nação e levaram às ruas mais de 1 milhão de pessoas. Depois disso, outros protestos aconteceram e talvez ainda ocorram. Vamos, porém, considerar somente o que já houve. A partir de reivindicações contra o aumento das tarifas dos ônibus, a pauta dos manifestantes aumentou e passou a tocar em questões recorrentes. Corrupção, mau uso de dinheiro público, má qualidade dos serviços à população em saúde, educação e segurança. Mas, efetivamente, o que mudou? Os políticos, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, foram colocados contra a parede e prometeram mudanças. Diante disso, é o caso de se perguntar se essas promessas serão cumpridas.
se a população vai continuar vigilante e disposta a lutar pelos seus direitos. Uma pesquisa do Ibope mostra que a administração da presidente Dilma Rousseff tem a aprovação de 12% dos entrevistados. A população está insatisfeita com o atual cenário político. Alguns pedem o impeachment da presidente, outros a volta do regime militar. Será que esses protestos terão consequências práticas no futuro próximo do país? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que esses protestos terão resultados práticos? É o que a gente vai saber, ou pelo menos refletir a respeito no programa de hoje, falando sobre os novos rumos do Brasil. Aqui no estúdio, para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo Gilberto Braga, ele que é economista, contador, professor universitário e é também comentarista da coluna Economês do jornal Boas Novas Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Gilberto. É um prazer, Celeste, um prazer voltar o Cabeça para Cima, esse programa tão bacana e que discute temas sempre tão importantes para a vida da gente. Pois é, né? Só sim ou não? Você está animado com o Brasil? Muitíssimo animado. Bom, já é uma boa resposta. Também conosco o Márcio Ferreira. O Márcio, ele é colunista e professor de comunicação social da Universidade Veiga de Almeida. Muitíssimo obrigada por estar aqui. A Veiga, que tem se feito presente em vários dos nossos programas, com os mais diferentes temas. Então, além de ser muito gratificante receber você, Márcio, muito obrigada também à Universidade Veiga de Almeida. Agradeço pelo convite, Celeste. Eu estava devendo a visita aqui. Por 3 vezes me convidaram, não consegui estar presente. Mas hoje fiz questão de estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema e tentar colaborar para o debate. Que bacana. E você, está animado com o Brasil? Eu estou animado com o Brasil desde que eu nasci aqui em 1968. Nasci num ano que já era um ano conturbado e ali eu já entendi com 2, 3 anos de idade o país que a gente estava convivendo naquele momento. E passei por muita coisa já, porque quase todas as manifestações aconteceram, importantes aconteceram na minha adolescência. E agora, já com 47 anos de idade, olho o Brasil com olhos de esperança, sempre andando para frente. Bacana, bacana. Gente, olha só, completa nosso time de hoje o Bernardo Santoro. O Bernardo, ele é advogado, é professor da UFRJ, também é mestre em Direito e Economia e consultor de políticas públicas e também é diretor executivo do Instituto Liberal. Muitíssimo obrigada por voltar aqui ao Cabeça para Cima. É muito bom ter você aqui, Bernardo. O prazer é todo meu e eu novamente agradeço o convite. Quem sabe voltaria outras vezes. Se Deus quiser, a gente Amém. Conta com isso, a gente conta com isso. E você, também está animado com o Brasil? Eu não estou nem um pouco animado com o Brasil, mas estou muito animado com os brasileiros. Principalmente aqueles que têm se engajado na luta por um novo Brasil. Eu começo com essa pergunta e estou provocando vocês com essa pergunta porque, assim, né, muitas vezes, e até por conta mesmo desse tema que a gente vai conversar aqui, a gente começa a conversar com as pessoas e, de alguma forma, há um sentimento de desânimo, né? Desânimo, não sei se é desânimo ou desconfiança ou insegurança com relação ao futuro do Brasil. Parece que se via numa trajetória que, de repente, se tem uma certa frustração com o momento do Brasil. Mas é muito bacana poder perceber que vocês, pessoas que são estudiosos desses caminhos estratégicos, políticos, que conseguem enxergar, né, assim, a coisa por dentro, expressam para a gente esse sentimento de confiança. Então, o Brasil tem jeito? Celeste, olha, eu acho que tem muito jeito. Eu acho que nós estamos passando por um momento de grande reflexão. É, de fato, um momento de frustração. As pesquisas indicam isso, a aprovação do governo, da presidente Dilma Rousseff nunca esteve em patamares tão baixos. Eu acho que a gente pode colocar o cenário atual como um cenário que a gente pode dividir o Brasil primeiro em 2. Aqueles que votaram no governo e aqueles que votaram contra. Os que votaram contra Dilma Rousseff no ano passado dizem agora, olha, eu falei, eu avisei, a coisa toda estava difícil, não é bem assim. E os que votaram nela, você tem, simplificando, 2 grandes grupos, né? Na outra metade. Um pedaço dessa metade
é um voto mais ideológico, mais de consciência política, um voto que acha que foi confirmado nas urnas, dizendo o seguinte: olha, talvez não seja bem assim como ela prometeu, e de fato a realidade está mostrando que não era, mas é um preço a se pagar pelos avanços conquistados ao longo dos últimos anos, das políticas de transferência de renda, da melhoria da qualidade de vida do Brasil afora, e acho que isso é um momento agora de transição. Aquele discurso era necessário, era um discurso importante para que o projeto político saísse mais uma vez vitorioso das urnas e esse projeto político pudesse continuar. Uma outra parte dos brasileiros que votou em Dilma Rousseff votou exatamente naquela polarização do segundo turno, onde se dizia assim: olha, se votar no Aécio Neves, vai acabar o Bolsa Família, vai acabar isso, vai acabar uma série de conquistas sociais, e se você quer manter as conquistas sociais, vote na Dilma, dê mais um mandato a ela, porque ele vai mexer nos direitos trabalhistas, vai mexer na economia, vai acabar com uma série de benefícios previstos em leis, e isso tudo só a Dilma pode garantir. Então hoje o que você tem é exatamente aquele grupo que votou para manter determinados direitos, privilégios e conquistas, se sente frustrado porque a economia, de uma forma geral, mostra que aquele discurso foi muito mais eleitoreiro do que a realidade. E hoje o governo está tendo que fazer ajustes na economia para corrigir os erros que praticou nos últimos 2 anos. Ao mesmo tempo, já tinha começado na época da eleição e agora se intensificou uma piora, uma deterioração muito rápida do quadro político, que se mistura com essa questão da frustração econômica, e a gente não sabe onde começa um, aonde termina o outro, que é a questão da corrupção, a questão da Petrobras, da Operação Lava Jato, que envolve grandes empresas brasileiras, paralisa obras, dizima empregos e mostra que nós vivemos também uma crise ética e moral nesse país. Que complica, né, o meio de campo, porque além da crise política, da crise econômica, a gente tem também a crise ética, efetivamente instaurada aí no país. Essa questão, por exemplo, do Bolsa Família, vocês consideram mesmo um avanço social, por exemplo? Pode começar. Eu sei que o meu amigo liberal está se coçando para falar que não é um avanço, mas todos os países desenvolvidos do mundo fizeram transferência de renda. Estados Unidos, que é a grande potência econômica do mundo, que tem um pensamento que fica ora à direita e ora não à esquerda especificamente, mas dentro de um centro que é o representado hoje pelo Obama, tem um grande transferência de renda. Inglaterra tem grande transferência de renda. Quase todos os países desenvolvidos no mundo têm a transferência de renda. O Brasil tinha um déficit social muito grande, que começou a ser corrigido não pelo governo do PT, e sim pelo governo do PSDB, ainda quando era ministro Paulo Renato, que começou no governo Fernando Henrique fazer a Bolsa Educação, que é da onde surge, é um embrião do Bolsa Família. Então as transferências de renda, na verdade, são execradas por algumas pessoas, mas de um modo ou de outro a gente vê que é uma dívida social que começou a ser paga e só começou a ser paga há 20 anos para cá. A primeira coisa que tem que ser dita acerca do Bolsa Família é que ele não é um programa de transferência de renda. Isso aí foi um grande engodo vendido pelo governo para dizer que está transferindo renda. O que o Bolsa Família é, na verdade, é um restituidor de imposto. Se a gente for para pensar que um pobre brasileiro perde quase 60% do que ganha em impostos, né? E impostos normalmente que ele não vê porque está embutido em produtos e serviços, e, na verdade, o máximo que ele vai ganhar de Bolsa Família são R$300, basta que ele ganhe R$500 por mês para que ele já tenha uma relação de perda
entre o que ele ganha de Bolsa Família e o que ele perde para o governo. Então a gente, a princípio, acha muito mais simples o governo não tributar o pobre do que criar um sistema em que faz parecer que o pobre depende do Estado, quando na verdade é o Estado que depende do pobre. Então essa é a primeira grande quebra de paradigma que a gente tem que fazer aqui. A segunda grande quebra de paradigma é que eu não sou do PSDB, não tenho relação com o PSDB e acho o PSDB esquerdista demais para o meu gosto. Então, assim, não me representa. O PSDB não me representa. Tanto é que nas últimas eleições não me representa. Nas últimas eleições eu escrevi o programa de governo do pastor Everaldo, da Presidência da República. Esse me representou. Então a gente esclarece isso e posteriormente eu quero dizer o seguinte: como diria Margaret Thatcher, o socialismo sempre acaba quando acaba o dinheiro dos outros. E a verdade é a seguinte: o modelo de Estado brasileiro, como foi forjado já desde a Constituição de 88, isso não é uma novidade do PT, talvez esse modelo tenha sido aprofundado pelo PT nos últimos 12 anos, ele é um modelo de Estado altamente interventor, um modelo de Estado que não deixa a sociedade civil crescer por si só, que não deixa a sociedade civil progredir, criar empregos com alta carga tributária, com alta burocracia, e que, de certa forma, inviabiliza a sociedade brasileira como um todo. Daí a minha primeira intervenção no sentido de que eu sou totalmente descrente quanto ao atual modelo de Estado do Brasil. Mas, por outro lado, eu sou muito fã dos brasileiros que estão indo à luta, estão protestando por menos Estado. E aí, obviamente, há um contraponto claro entre as pessoas que defendem menos Estado, menos burocracia, menos impostos, mais liberdades civis, contra aquelas pessoas que são uma minoria da minoria da minoria nesses movimentos que falam em regime militar, que é um completo retrocesso. Então, que, diga-se de passagem, isso é bom ser dito, o regime militar era um regime altamente concentrador, era um regime burocrata, que criava estatais, que aplicava impostos. Então, assim, também não é o modelo que nós defendemos. Eu fico pensando que quem ainda fala uma coisa dessa é meio que assim num desespero de busca de algum tipo de segurança e diz, então, regime militar, né? Não sabe nem do que está falando, talvez, né? Talvez seja essa a realidade. Mas olha, a gente vai precisar da nossa primeira paradinha, eu vou para o intervalo, e aí eu queria voltar já dentro de um contexto, né, com essas exposições de vocês, da questão das manifestações, né, que tem acontecido aqui no Brasil. O Gilberto estava colocando de um Brasil aí meio a meio, a gente viu praticamente isso nas eleições, né? A vitória da Dilma foi por uma diferença muito pequena. A gente viu ali se o pessoal que votou nulo ou em branco talvez tivesse se manifestado. Isso poderia ter mudado o rumo das eleições, mas muitas vezes, quando há o protesto, a resposta do governo tem se tornado simplista para dizer quem está protestando é quem não votou na Dilma. Mas será que é? Parece que não, né? O Brasil está vindo às ruas e será que essa é a melhor forma? Que tipo de perspectiva a gente pode ter a partir desse movimento popular? Ele é consciente? Sabe o que quer? Sabe o que está buscando? Logo depois do intervalo. Vamos lá.